Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alcoolismo, tá? Que é aí uma das nossas drogas lícitas, né? Bastante utilizadas aí no nosso meio e tem bastante repercussão aí na saúde pública, tá? Vamos lá. Sim. Então, é o seguinte. Então, epidemiologicamente, né, a gente sabe que a gente tem uma estatística de 5 a 10%, né, de prevalência, tá? Do uso de bebida alcoólica no nosso meio, e isso repercute aí mais ou menos entre 9 a 32% dos leitos ocupados no Brasil, né, que tem relação aí com o consumo abusivo de bebida alcoólica, tá? E além de tudo, a gente tem uma prevalência alta, né, talvez seja até mais do que 5 a 10%, só que a gente acaba tendo uma subnotificação, né, gerando então um baixo diagnóstico e registro dessa situação. O álcool então é o etanol, né? É uma substância psicoativa que ela tem capacidade de fazer o quê? Ela tem capacidade de basicamente assim, deprimir o sistema nervoso central. Inicialmente, ela dá uma sensação de euforia, de prazer, né? E com o consumo aumentado, né? Com quando você vai consumindo, né, mais álcool, ele vai acabando aí deprimindo o sistema nervoso central, tá? A gente tem álcool obtido aí pela fermentação, né, cerveja e vinho, destilados, a gente tem a vodka, isso, outras bebidas, tá? E cada tipo de bebida tem uma gradação alcoólica, né? A cerveja a gente tem mais ou menos entre 4 e 5 graus, vinho de 8 a 14, destilado em torno de 40 a 50 graus, o saque de álcool, né? Então, coisas que estão associadas ao uso de bebida alcoólica. A gente já sabe, né? Acidente de trânsito, né? Faltas ao trabalho, né? De baixa produtividade do trabalho, além de morbidade, né? E mortalidade associada ao uso de álcool, está muito ligado à violência doméstica, né? Violência familiar, né? E também a parte aí de uso de arma de fogo, enfim, está muito ligado à violência, ao uso de álcool, né? Assim como drogas ilícitas também. Bom, seriam contraindicações para uso de álcool, né? Pessoas aí que manejam veículos ou máquinas industriais, né? Gestantes, né? Mulheres em fase de aleitamento e, obviamente, crianças, né? Obviamente, seria contraindicação o uso de álcool e também pacientes aí que usam tipo de medicações, né? Que possam interferir aí no sistema nervoso central, que acabam fazendo efeito adverso ou interação com essa medicação. Tá? A gente tem alguns conceitos em relação ao uso de bebida alcoólica do indivíduo, que é aquela pessoa que é um bebedor esporádico, aquela pessoa que consome álcool, e é isso aí acaba não interferindo em nenhuma relação da sua vida, um consumo de forma leve. A gente tem aquele bebedor problema, que talvez eu seria o binge drink, né? Aquele paciente que faz ingestas altas de álcool e acaba de forma aguda, né? E acaba isso aí levando a ocorrência de vários tipos de problemas, tipo violência sexual, acidente de trânsito, né? Violência familiar e agressão, né? Esse seria o bebedor problema, tá? Esse bebedor acaba não se encaixando aí na, nos critérios de dependência, mas ele acaba causando aí muito transtorno para a saúde pública nesse tema de violência familiar, violência conjugal, acidente de trânsito, gravidez indesejada, contração de doenças de DSTs. Tá? E a gente tem também aquele paciente que vira dependente, né? Com a dependência, a gente acaba tendo uma tolerância aumentada ao álcool, ou seja, você precisa beber cada vez mais, né, para poder ter o efeito desejado.
junto com a dependência, a gente pode desenvolver uma síndrome de abstinência daquele paciente que estava em uso de bebida alcoólica crônica e por algum motivo para de forma aguda, e isso pode levar a uma síndrome de abstinência, tá? E o que pode ocorrer também no paciente usuário crônico de álcool, né? Que ele fica cada vez menos produtivo, né? No seu trabalho e gasta tempo para poder ir recuperar dos seus efeitos aí. Então, como eu já falei com vocês, a intoxicação alcoólica ela é diretamente proporcional, né, à quantidade ingerida, ou seja, quanto mais você bebe álcool, né, mais você vai ficar embriagado, intoxicado, né? E os principais fatores que interferem, né, nessa intoxicação alcoólica aguda são a idade, né, quanto mais idoso, pior, peso corporal, quanto mais, né, leve o paciente, mais fácil ele fica bêbado. O padrão de uso de bebida alcoólica seria se ele bebe muito rápido, se ele bebe muito devagar, tá? A situação alimentar no momento da ingesta, a tolerância de cada um, existe também isso, uma coisa que a gente observa bastante, tem pessoas que são mais tolerantes do que outras, né, em relação ao uso de álcool, o uso de outras drogas e também o tipo de álcool que você está consumindo. Você beber, por exemplo, 2 latinhas de cerveja é diferente de você beber, por exemplo, 2, 3 doses de uísque. São bebidas com concentrações de álcool diferentes, né? E daí vão ter efeitos diferentes. Uma rapidez no efeito vai ser diferente. Esse slide aqui mostra um pouquinho sobre a alcoolemia, né, a concentração de álcool no sangue, né, e o que acontece com o corpo, né. Então, a gente tem aqui uma concentração de 50 miligramas por decilitro, né, a gente tem um paciente que é bebedor esporádico, ele fica mais alegre. No crônico, você vê que já tem uma tolerância, não acontece nada. E com o aumentar da alcoolemia, né, da quantidade de álcool no sangue, a gente observa aqui que ele vai deprimindo o sistema nervoso central. Presta atenção, olha só, loquacidade, depois incoordenação motora, comportamento impulsivo e diminuição do nível de consciência. Aqui ele vai também, ó, tendo euforia, incoordenação motora e depois dificuldade aí de manter o controle emocional. Ou seja, quanto mais álcool a gente bebe, a gente vai deprimindo o sistema nervoso central. Aquele efeito inicial de euforia é só quando tem uma quantidade pequena de álcool circulando no sangue. A partir do que vai aumentando a quantidade, a gente vai perdendo aí controle sobre o sistema nervoso central. Tá? Isso aqui também mostra, né, o slide complementando o anterior, né, que aí é acima de 500, né, a gente pode ocorrer até morte e coma induzido pela intoxicação alcoólica. Sobre a clínica de embriaguez, né, a gente já, bom, a maioria das pessoas já viram, já conhece, né, então a gente tem aí, pode ficar aí agressivo, incapacidade de julgamento, euforia, né, depressão, chorando muito, habilidade emocional, depois a gente pode ficar com a fala arrastada, incoordenação motora, rubor facial, tá, e nas fases com com alcoolemia maior, como eu já falei para vocês, né, perda da consciência, né, e até coma alcoólico. Então, sobre o diagnóstico de alcoolismo, a gente deve sempre investigar nossos pacientes, visto que é bastante prevalente, né, a gente falou lá em torno de 5 a 10%, mas a gente estima que isso seja mais, né, do que isso na população, tá? E a gente pode usar o questionário CAGE para poder a gente tentar identificar algumas coisas que possam indicar a um alcoolismo, tá? Esse aqui é um critério que não dá diagnóstico, né, de alcoolismo, mas sim ele é altamente indicativo de alcoolismo, né? Então ele pergunta se alguma vez a pessoa sentiu que deveria parar de beber, seria uma coisa. As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber. Se você sente culpado pela maneira que você bebe, né? E se você costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca. Se a gente tem 2 respostas afirmativas, isso aí seria indicativo de alcoolismo, daí a gente teria que encaminhar esse paciente aí
um CAPS, álcool, drogas, ou para um psiquiatra, para poder a gente tentar reverter esse quadro do paciente aí, caso seja, na verdade, o desejo dele. Em relação às alterações laboratoriais mais frequentes no alcoolismo, a gente tem aumento de VCM, que é uma análise do hemograma, né, que tem a ver com a hipovitaminose, né, B12, ácido fólico, elevação de gama-GT, que seria a lesão do álcool, né, assim como TGO, TGP, TGO elevado, que seria a elevação de enzimas aí do fígado, né, triglicerídeo aumentado e ácido úrico aumentado. São alterações aí encontradas aí mais frequentemente no alcoolismo.